Boa noite de novo. Nossa transmissão ao vivo caiu agora há pouco. Então, meu sinal aqui pelo menos caiu. Então, vou esperar o pessoal retornar para a gente começar a live novamente com a Flávia de Moraes. Deixa eu ver se acho ela aqui para chamá-la para a live. Então, a gente tá fazendo uma live semanal aqui na Brain Trainer, chamada Sou Brain Trainer, para falar sobre os treinadores, como é que eles trabalham. A Flávia chegou. Boa noite. Deixa eu ver quem é. Não sei. De Mara, deve ser. Boa noite. E vamos só esperar todo mundo voltar, porque a live caiu. Boa noite, Alessandra. Esperar. Deixa eu ver se a Flávia já viu aqui. Já viu. Esperar a Flávia entrar para a gente recomeçar. Boa noite, Mariana. Deu uma travada total aqui na live, mas já estamos voltando. Eu já te convidei, Flávia, não estás vendo? Não aparece para ti aí o convite? Para mim aqui diz que já foi enviado. Vamos ver. Eu acho que deve ser o frio que está lá no Rio Grande do Sul, congelou a live. Agora ela está entrando. Oiê! Agora deu! Deu uma congelada geral aqui, não sei. Mas ficou aqui, aí eu não sei quanto tempo que eu fiquei falando. Eu não sei, eu ouvi até a parte que tu falasse que fez o avançado, então depois dali para frente travou tudo para mim. Eu não sei o que estava sendo transmitido na hora. E aí caiu todo mundo, não sei quantas pessoas tinham, não consegui mais reconectar. Pois é. Vamos só esperar um pouquinho, que eu acho que o pessoal deve voltar, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Aqui já chegou a Alessandra, já chegou a Mariana, já chegou... Tranquilo. Tá encantado isso aí? Tá frio tá aí? Frio. Tá congelando? Tá. Congelou a live? Viu? Tá tão frio que chegou a congelar aqui. Então, como não ficou gravado, acho que vai ter que começar de novo. Vamos lá, começar, né, tudo de novo. A gente começa de novo e aí fica pelo menos gravado. A Alessandra, para mim, o que tem para ti aí também, Alessandra? Tá frio aí também? Ou congelou tudo para ti? De tudo um pouco. Boa noite, José Lucas. Boa noite, Sara. Boa noite, Annelise. Sejam bem-vindos à nossa live, falando sobre Eu Sou Brain Trainer, falando sobre as pessoas que fazem parte da rede, os treinadores, o que os motiva, o que eles têm conseguido de resultado. Boa noite, Márcio. Se você não é treinador da rede Brain Trainer, deseja ser, é um bom lugar para começar a investigar, saber como é que funciona isso. Se você quer ser um cliente, né, para treinar o cérebro, quer descobrir mais sobre treinamento cerebral, também pode, né, perguntar coisas sobre como funciona o treinamento. O lugar é aqui. O lugar é aqui. A Sara já falou boa noite. Não sei quem já faz parte da rede, porque na Brain Trainer do Brasil, a Brain Trainer tem mais de 30 países, e a Brain Trainer do Brasil tem em torno de 300 treinadores formados em término de formação no momento. Então, não sei quem já faz parte, mas quem já faz parte da rede pode dar um oi aí e dizer: eu já sou Brain Trainer, né? E quem não faz parte da rede, quem quer fazer treinamento cerebral, quer aprender um pouco mais sobre neurofeedback, pode começar a colocar as perguntas aí, que a Flávia vai responder todas. Ela disse para mim. Nossa, mãe! Vamos lá, né? Então, acho que já tem bastante. Entrou mais alguém que eu não sei, J-Par, não sei quem é, mas boa noite. Eu vi que tinha uma pessoa só de quem tinha dito que tinha congelado, até para confirmar se continua ou não, né? Agora todos, né, se puderem escrever aí, estão me vendo a Flávia, estão, né, vendo o movimento. Eu sou Brain Trainer. Isso mesmo, vamos lá. Eu não for Brain Trainer. Vamos ver. Mariana, a live está ao vivo realmente para mim, a minha imagem, a imagem da Flávia, ou tem alguma coisa de ruim no som ou no vídeo? Só para a gente saber antes de começar novamente. Alessandra, boa noite.
de novo. Eu sou Brain Trainer. Já sou, a Mariana deu ok, ela disse que está tudo ok, então a gente pode começar falando sobre quem é a Flávia, contando, começar de reprise. Começar tudo de novo. Nós vamos brincar que nem os Teletubbies, né? De novo. E se a Flávia falar igualzinho como falou da primeira vez, o pessoal já pode escrever. Falou outra coisa antes. Tu viu só? Agora tem que pegar meu papelzinho, minha colinha, né? Então, vamos lá. Então, começando tudo de novo. Né? Sou Flávia, sou aqui de Porto Alegre. Né? Tá frio hoje. Né? Então, para contar um pouquinho da minha história, né? Que eu sou Brain Trainer, né? Mas de onde vim e como começou, né? Isso. Então, eu sou enfermeira, né? Sou graduada em enfermagem, trabalhei por muito tempo, né, na enfermagem, uns bons 20 anos, eu acho, né? Aí a gente já começa a fazer a conta e começa a ver a idade, né? Assim, eu fui bem jovinha, eu era precoce. 14 anos ela tinha se formado já? Eu já estava assim, preparada, né? E em 2017 eu entrei para o curso de psicologia, eu faço psicologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí em 2017, quando eu entrei, eu tive uma disciplina de psicofisiologia. E aí foi que a coisa começou a mexer, né? E a partir daí, começando a ver o que tinha dessa linha, eu fui apresentada pelo neurofeedback, né? E gostei. E aí fui fazer o curso com a Sinara Soares, um introdutório, porque ela também é aqui de Porto Alegre, né? Para ver se era isso que eu queria. E aí, lógico, adorei. Né? 2018, fui lá, fiz o curso técnico com ela também, né? E já comecei, né, trabalhando na área. Aí, com isso, o que aconteceu? Fiz o curso da Brain Trainer, né? Fiz o curso de Biofeedback com o Silvio Aguiar, então conheci o Brain Trainer e Biofeedback pelo Silvio Aguiar. 2019, fiz o curso de Biofeedback com o Tuyan, né? E 2019, eu entrei com curso da Brain Trainer, eu fiz o curso também com a Julie, né? E acho que foi isso em 2019. Tá? E a formação técnica com a Sinara, né? No ano seguinte. Continuei incomodada, querendo saber mais, né? Então, assim, tudo que era curso que tinha, simpósio, semana do neurofeedback, congresso que tinha, eu fui assistindo, correndo atrás e vendo. E aí eu fiquei sabendo que tinha o curso avançado da Brain Trainer, né? 2020, fiz o curso, terminei, né? O curso da Brain Trainer, o curso avançado, recomendo, né? Então, e desde então, né? Eu tô assim, correndo atrás, já fiz curso com o Paulo Nascimento, com o Ribas, com o Jay Guckerman, né? Então, assim, apareceu, dá um jeito lá, vamos correr atrás, né? Porque, assim, eu acho que a inquietação faz um pouquinho a parte meus neurônios, tem algum beta lá muito que sempre quer mais, né? E, então, desde 2018, eu trabalho com neurofeedback, né? Concomitante com o curso de psicologia, que eu espero terminar agora em dezembro, né? Então, mas independente disso, eu já trabalho com neurofeedback e, sim, é uma coisa que é o típico caminho sem volta, né? A gente gosta e não me arrependo, e a ideia é continuar sempre me aprofundando, não paro, né? 2020 até, uma coisa que eu não falei, a gente tinha um grupo de discussões de livros, né? Até estou falando com, né, o guia, né, dessa discussão do livro, e eu também faço, né, com um grupo de pessoas muito queridas, que eu gosto muito, um encontro semanal que a gente faz o estudo de mapeamentos, né? Então, continuar trocando informações, né? Sempre tem uma visão de um e outro, né? E aí o Marcelo, nosso supervisor, né, do grupo, que toda semana a gente se reúne e hoje eu tô aqui para discutir, para contar um pouquinho, né, assim, do que é isso, né, do neurofeedback. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né, não só na minha vida, mas como
como uma área da neurociências que ela abrange muitas áreas, muitas complexidades, né, da mente humana, que pode, muitas vezes, que a pessoa quer tratar concomitante com medicação ou não, né, ou quer se livrar das medicações, quer fazer concomitante com uma terapia, né, então é uma técnica fabulosa, né, sou suspeita, que realmente traz, né, benefícios mil. Então, eu não sei, né? Assim, se eu contar, eu vou ficar falando o tempo todo. Né? O Marcelo sabe que eu acho que toda semana a gente está se falando e toda semana eu sempre falo, né? Às vezes eu tenho que desligar o microfone, né? Não, então, a Flávia é a pessoa que mais estuda, né, que eu conheço, porque todo lugar que eu olho tem um curso, lá está a Flávia. Aparece no curso online, curso presencial, seja o que for. E isso é um bom sinal, né, para falar um elemento importante da formação. É uma formação, né, para quem quer trabalhar com neurofeedback, é uma formação que a gente vai estudar por anos e anos, porque é uma descoberta atrás da outra, né? Assim como as neurociências estão se reinventando, então é uma descoberta semanal de novas possibilidades, e a Flávia está sempre se mantendo atualizada, e isso é importante para quem deseja entrar na área. Alguém aqui já escreveu, foi a Alessandra. A Alessandra faz parte do grupo de estudos, né? Falando que da minha veia de pesquisa, né? Eu adoro pesquisa, né? Então estou envolvida com pesquisa na minha formação da psicologia. Eu pertenço a um grupo de psicologia, um grupo de pesquisa, né? Tanto da universidade quanto do hospital, pesquisando sempre, né? Então assim, porque o cérebro humano é uma coisa muito incrível, tem muita coisa a ser descoberta, né? Então, para poder tratar e trabalhar com isso, acho que, pelo menos, né, tá, digamos, na minha essência, assim, saber por quê, da onde vem, o que está funcionando. Eu acho que uma das coisas que eu sempre incomodei os professores, né? A Sinara foi uma que sofreu, porque ainda mais no início que eu não sabia, né? Assim, e o Marcelo também perguntou assim, mas por que é isso, né? A Gislaine também foi a minha primeira professora da Brain Trainer. Mas por que funciona isso? Da onde vem, né? Ainda assim, é muito interessante tu saber, né? E com isso tu consegue ver e entender por que aquela ondinha está subindo além do normal, da onde que ela está, e que se eu trocar o eletrodinho de um lugar, botar no outro, né, vai dar uma coisa diferente, de ver todos aqueles números se transformando, né? Tem uma irmã que diz assim, isso aqui parece cartomante, né? Porque tu olha o resultado, assim, tu tá com ansiedade, tu tá com dor de cabeça, não sei, começa a explicar, contar algumas coisas, daqueles padrões que a gente vê de números, né? Que, assim, você não conhece a pessoa, né? Como é que tu tá falando de mim, como eu me sinto, né? E realmente o neurofeedback é isso, assim, o mapeamento, né? Que é, digamos que é a ação antes de fazer o treino, né? Que é fazer essa avaliação, né? Acho que até cabe, né? Não sei se tem gente que não é, né? Do neurofeedback, a gente faz uma avaliação, né? De colocar ou uma touca ou eletrodos em locais específicos e com um software, um material específico, né? Um amplificador, um software que tem no computador, a gente consegue passar essas frequências do cérebro, né? Para o padrão e a gente analisar. Com isso, a gente consegue ver se tem muitas ondas a mais num determinado local, a menos no outro, de um lado, do outro, para frente, para trás. Assim, realmente bem isso mesmo. E com isso, o sistema, né, até com o sistema Brain Trainer, o próprio software já diz a recomendação de o que se deve fazer desse plano de treinamento, onde a gente vai fazer na pessoa, né, de melhorar o padrão, não só do padrão cerebral, mas como as queixas da pessoa. Porque muitas vezes a gente tem aquela sensação e na avaliação às vezes não dá tanto, mas a pessoa precisa sentir. Então, assim, também tem até esse item nessa avaliação. E a gente trata, né, não só de melhorar esses padrões cerebrais, que consequentemente vai melhorar
a fisionomia, a fisiologia da pessoa. E aí muda completamente, né? Por consequência, o emocional da pessoa. Seja por ansiedade, seja por problemas de dormir, o bruxismo, assim, tudo que envolve o cérebro, né? Que o cérebro pode nos oferecer, né? Ali o treinamento de neurofeedback contempla, né? O cérebro está envolvido em quase tudo, né? Se não tudo. O cérebro é a caixinha, né? Assim, o cérebro ocupado em quase tudo, né? Mas ao mesmo tempo que ele mexe tudo, é o que, pelo menos para mim, né? É o que cativa, é o que me emociona com isso, né? De ver a pessoa que chegou num estado, com um pouco de número de sessões, tu vê a diferença e ela mesma diz assim, não, estou muito melhor, né? Uhum. Ou assim, não é tanto isso, não, mas vamos começar a discutir. Como é que tá? Aí começa a ver todas. Não, realmente, né? Por quê? Porque a gente tem nessa avaliação padrões, coisas que a gente pergunta e tem como mensurar, né? Tá ali, tá tudo num gráfico, tá tudo ali na tela, né? Então a gente consegue ver, mostrar e comparar. Tu era assim, agora tu tá assim, né? Então não só de ver do padrão cerebral, mas como a fisiologia da pessoa. Essa é uma questão que muitos treinadores também têm, que é de entender o porquê, né? Entender por que as coisas funcionam. E quem não conhece neurofeedback também é importante que saiba que neurofeedback não é uma técnica que nasceu esse ano passado, né? Não é uma coisa recente, é uma técnica que tem uma história, é uma história desde a década de 50, do século passado. Então a gente já tem aí 70 anos, pelo menos, de história. E é nessa história desses 70 anos que foi se descobrindo detalhes sobre a fisiologia do cérebro e entendendo alguns desses padrões, identificando alguns desses padrões, que hoje em dia, com o mapeamento da BrainTrain, a gente consegue rapidamente, né, uma pequena avaliação em pontos específicos do cérebro, capturar dados e transformar eles em análises para saber se está com algum tipo de desregulação que possa significar alguns sintomas, que possa estar atrelado a alguns sintomas que a pessoa tem, ou outros padrões, né, que a gente consegue ver mais ou menos a história, né, do desenvolvimento da pessoa registrada ali no cérebro. Então, é disso que a Flávia estava falando, que é o mapeamento. Então, nem todas as técnicas de neurofeedback, nem todas as escolas de neurofeedback fazem mapeamento cerebral. A Brain Trainer tem um mapeamento e é um mapeamento que tenta facilitar o trabalho do treinador, né? Quando tu começasse, né, é bom tu contar isso, então, quando tu começasse, como é que foi os primeiros momentos, assim, né? Porque a gente chega no neurofeedback, a gente não sabe, né? A maioria das pessoas não sabe muito sobre cérebro, porque isso não é uma área em desenvolvimento, em estudo, e não sabem muito sobre o neurofeedback, elas sabem sobre a profissão dela. No teu caso, sabia sobre enfermagem e sobre um pouco, estava estudando, começando o estudo da psicologia, mas como é que foi para ti esse começo, assim, meio sem saber o que está fazendo? Não. Gente, o início foi, assim, uma coisa bem, digamos, desconcertante, né? Porque começava a fazer as coisas, mas da onde? Como? O que eu faço? Né? No início, né? Como a gente tem uma orientação, a gente sabe quais os passos que tem que tomar. Né? Quais são, digamos, existe um método, existe uma técnica, né? Que é a técnica mesmo, né? Para entender como é que funciona. Mas assim, mas eu coloquei no lugar certo, né? Assim, pegou direitinho, eu gravei certo, essa onda aqui é isso aqui mesmo, né? Então assim, começa a dar muitas dúvidas de saber o porquê que como nenhum cérebro é igual ao outro, assim, tem uma pessoa que vai estar num patamar, vai estar digamos, aquelas frequências, né, as ondinhas, né, outra pessoa vai estar diferente, mas por que mudou tanto? Então, isso aí me deixava bem apreensiva e, lógico, né, aí o professor, né, assim, me salva, como é que é isso, como é que faz, por quê, da onde... e se, né? Eu
acho que ainda adoro, né, Marcelo? Assim, e se eu mudar tal programa, né? Então, assim, se eu tirar essa frequência para fazer tal coisa, mas isso é o que faz, digamos, eu acho que os colegas vão concordar, é o de conseguir fazer essa mudança e entender e ter a certeza de o que está fazendo está mais certo, de o que tu está enxergando é aquilo mesmo que tu desconfia, né? E está ali no software, né? Nesse gráfico que aparece com o laudo, não é um laudo, né? Mas assim, uma descrição, né? Então, assim, porque a gente... O mapeamento, ele não dá um diagnóstico, né? Ele não é um programa de diagnóstico. Ele te mostra padrões cerebrais compatíveis com, né, alguns sintomas, algumas doenças que são parecidas. Só que alguns padrões, eles estão, digamos, num leque de sintomas que abrange várias outras coisas. Então, este tipo de padrão cerebral te leva a crer que, né, baseado também nas queixas da pessoa, nos seus padrões, que é compatível, né, com tal sintomas, né? Então, assim, que seja bem claro, em nenhum momento se dá um diagnóstico, e sim se vê os padrões cerebrais daquela pessoa, que aquele mesmo padrão cerebral não é igual ao outro, né? Por quê? Porque o cérebro é que nem digital, né? Todo mundo tem, mas nenhum é igual ao outro. Tem, digamos, que a gente sabe que tem umas voltinhas e outras parecidas, alguns padrões, mas cada pessoa é única. Então, por isso, a necessidade que principalmente a Brain Trainer leva, né, de fazer um treinamento individualizado, né? A gente faz a avaliação daquela pessoa com os padrões cerebrais dela. E aí se trata, faz um plano, né? A Brain Trainer tem um plano específico, que são 4 módulos, né? E aí vai atingindo, cada um com 3, que a gente briga para tentar fazer, né? Mexer neles, para seguir, para melhorar aquele padrão cerebral, né? E com isso a pessoa vai mudando seus padrões, né? Baseado em quê? Nesse treinamento, vai através de imagem, som, o cérebro vai aprendendo a sair daquele padrão que estava acostumado, como, por exemplo, uma pessoa que geralmente que é ansiosa, geralmente tem beta em uma determinada área, assim, muito elevada, né, que não necessitaria estar naquele local, ou digamos, esse treino vai dizer, cérebro, te acalma, teu lugar, né, essa onda aí não é aí, vai para lá, né? Então, assim, é mais ou menos isso que vai acontecendo no treinamento. E a vantagem dele, assim, totalmente indolor, né? Não tem, digamos, o que se reclamar, né? Assim, quem usa touca, às vezes, tem aquele molhadinho que fica no gel, ou a pasta, né? Quando é um eletrodo individualizado, mas em nenhum momento vai sentir nada. O que tu vai sentir? A poltrona sentada assistindo um vídeo, né, que muitas vezes podem ser por fractais, pode ser por um vídeo do YouTube, uma Netflix, né, pode ser o que tu quiser assistir, né, e aí o sistema tem como reconhecer, né, e trabalha com essas imagens, seja diminuindo a iluminação dela, ou aumentando, né, o som, e aí o cérebro ele vai reconhecer e vai, digamos, se treinar e vai baixar esses padrões ou aumentar, né? E aí ter, digamos, os benefícios que se tem. Né? Já tem até eu não falo, eu já disse que eu não paro de falar, né? Então tem que... Já tem até uma pergunta aqui na tela, vou fazer para ti daqui a pouquinho. Mas só para deixar claro, o neurofeedback, né, que ele pega a atividade cerebral, né, no caso da eletroencefalografia, pode ser a hematoencefalografia, e pega essa atividade do cérebro, das células cerebrais trabalhando, e devolve isso para a pessoa na forma de um feedback. Ele retorna aquilo para a pessoa, né? Então, ele vai retornar na forma de sons, como a Flávia falou, na forma de clarear, escurecer a tela, mas é a atividade cerebral que está sendo retornada. Então, isso, quando o cérebro se auto-percebe, ele se ajusta. É disso que a gente trata no neurofeedback. A pergunta que tem aqui, eu vou mandar para você, né, deixa eu ver, da Sara,
quais são as doenças cerebrais, a gente pode fazer o parênteses sobre as doenças, que podem ser assistidas com o neurofeedback. A Sara está perguntando isso. E aí, Flávia, quais são as doenças? Tchau, tchau. Bom, na realidade, assim, praticamente todas dá, né? O que está dentro do cérebro dá. Mas como a gente tinha comentado antes, como a gente não tem o diagnóstico, a gente não tem o tratamento da doença, né? A gente tem técnicas que são coadjuvantes que melhoram os sintomas dessa doença. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem uma esquizofrenia, né, ela vai ter esquizofrenia, mas o que ela vai melhorar são os padrões cerebrais para que ela tenha um cérebro estável, né, que entre em, digamos, que a gente chama de homeostase, ela entra em equilíbrio. As pessoas que têm epilepsia podem se beneficiar melhorando o padrão cerebral para que ele não seja tão excitável, né? E com isso tem as convulsões, então ele pode diminuir esse padrão cerebral e diminuir as convulsões e, de repente, até não ter mais, desde que, né, tenha uma continuidade. Enxaqueca, o próprio bruxismo, que é, né? Então, o que acontece? Muitas vezes tem o bruxismo, mas tem musculatura, mas tu tem um padrão cerebral que te faz tensionar. Então, tu vai mudar esse padrão cerebral lá numa região específica para que baixe as frequências e que tu tenha uma melhora nisso. Padrões de sono, né? Então, assim, a mesma coisa, tudo que envolve, digamos, o cérebro, tu vai melhorar padrões desse cérebro e que diminua os teus sintomas, né? Então, nenhuma maneira, a gente não faz cura, não é tratamento, é uma técnica que é coadjuvante, né, de um tratamento que tu pode fazer medicamentoso, muitas vezes até doença, né, um exemplo, né, que eu trabalho com isso, né, depressão refratária, que a gente fala, né, a pessoa está com depressão, toma medicamento, não melhora, e aí o psiquiatra manda para mim, né, tem 2 psiquiatras que trabalham, digamos, na parceria, né, de recomendar, que essa pessoa não consegue melhorar padrões de depressão, mesmo com medicamento. Então, o que acontece? Vai fazer o neurofeedback para melhorar os padrões cerebrais dessas ondas e, com isso, a própria medicação fazer efeito. E até, em certos casos, eliminar, né? Eliminar a medicação. E aí, né, digamos, seguir para uma terapia com um psicólogo, alguma coisa, ou só o neurofeedback, para diminuir esses padrões. Então, é isso que eu posso dizer. Em princípio, tudo. Até fazendo um parênteses, né? O neurofeedback, os primórdios, né, deles, foi descoberto em função de trabalhar de uma área cerebral, que a gente chama sensório-motor, que tratava epilepsia, né? E aí, com isso, foi desenvolvendo. E aí descobriram, né, era feito esses exames, esses testes com gatos, né, e aí esses gatos até, né, resolveram passear, eles foram para um experimento da NASA, né, então, para ver por essa mudança dos padrões cerebrais. Então, o que eu posso dizer é, envolveu o sistema nervoso, né, o cérebro, né, que eu digo cérebro, na cabeça a gente tem o encéfalo, mas tem junto o cerebelo, né? A gente não faz neurofeedback no cerebelo ainda, eu sempre digo, né? Então, eu sei que tem o Paulo Nascimento também, ele também defende que dá para fazer o treinamento, assim, eu já fiz, né? Então, mas, testes, mas até em mim mesmo. E, então, se faz só na parte do cérebro, então, assim, que está envolvido com o cérebro, tem como melhorar esses padrões cerebrais, né? Que a mensagem do cérebro, digamos, para todo o corpo, né? Fisiológico, emoção, comportamento, tudo sai da nossa caixinha, né? Que é o cérebro. Então, pode ajudar em tudo. A gente sempre fala que um cérebro equilibrado vai gerar mais saúde para a pessoa, mais habilidades, né? Vai deixar ela mais equilibrada. Então, essa é a ideia. Se a gente consegue trabalhar o cérebro para que ele se torne mais estável, não é exatamente a patologia, né, que está lá no diagnóstico, né, no manual de psiquiatria, se é uma patologia, uma doença mental, mas doenças consideradas
físicas, né, doenças do corpo, às vezes também podem melhorar com a melhora da autorregulação do cérebro. Se a gente consegue equilibrar o cérebro, a nossa própria fisiologia começa a ter um maior equilíbrio. Então, não dá para dizer, neurofeedback é bom para isso, né? Os estudos sobre epilepsia são lá da década de 60, né? Sterman, que é famoso na área do biofeedback, do neurofeedback, né? Trabalhou com isso tanto com os gatos primeiro para descobrir, como com pessoas depois. Então, não é uma técnica que começou há pouco tempo. Já fizeram outra pergunta, agora quem fez... foi a Sara. Né? Que tipo de aparelho você utiliza para intervenção em... Agora não entendi, Sara. Não sei se foi algum problema do corretor. Ossos patrão do cérebro. Não sei se é alguma outra palavra. Mas os aparelhos, pode falar dos aparelhos. O aparelho que você usa, né? Não, o aparelho que eu uso, assim, eu uso um amplificador que se chama... até fugiu, Kiwis, né? Que utiliza o BioExplorer. E o software da Brain Trainer, né? Que é o TQ7. Esperando chegar agora o próximo TQ8, que em breve será distribuído, né? Lançado. A Brain Trainer Mas é o software. A Brain Trainer sempre está trabalhando para desenvolver soluções para facilitar esse trabalho de fazer tanto o mapeamento, que é identificar os padrões, como para facilitar o treinamento, né? Porque a gente sabe que é difícil, principalmente o começo, é muito difícil para as pessoas colocarem em prática o treinamento cerebral com o neurofeedback. Então, um mapeamento que consiga identificar padrões, mesmo que a pessoa ainda não entenda muito sobre o cérebro, ele vai vasculhar as informações coletadas pelo cérebro e mostrar, né, nitidamente, aqui tem uma dificuldade, aqui tem outra dificuldade, lá tem outra. E, além disso, ele ainda gera o plano automaticamente quando a pessoa ainda não tem habilidade, enquanto a pessoa ainda não tem habilidade para escolher com mais precisão, ele gera um plano personalizado para cada pessoa, um plano de treinamento. Então, a pessoa já, com um sistema que facilita o trabalho, fica muito mais fácil de ela iniciar no processo do neurofeedback. E tem menos chance de errar, né? Porque a ideia do sistema da Brain Trainer é que a gente erre o mínimo possível, né? Então, esse é o objetivo. Então, a gente está sempre trabalhando para evoluir, né, os sistemas de mapeamento e de treinamento. A Sara ainda não comentou, deixa eu ver se ela comentou, o que ela quis dizer com ossos padrão, não sei se é os padrões, né? Então, se for os padrões, né, para o mapeamento, para identificar os padrões, a gente usa o sistema TQ, que é desenvolvido pelo Peter, que é o desenvolvedor, o que deu origem à Brain Trainer lá na década de 90. Né? Então, Peter desenvolveu esse sistema de mapeamento junto com a rede de treinadores, é sempre um trabalho cooperativo. Então, vai descobrindo os treinadores, as pessoas que vão aplicando no ambiente clínico, vão aplicando o neurofeedback, identificam ali, ou em estudos que fazem, né? Porque novos estudos saem o tempo todo, estudos sugerindo novas áreas para treinar, novos protocolos, que tem a ver com alguns sintomas. As pessoas vão dialogando muito na Brain Trainer e isso, em algum momento, chega a entrar no nosso sistema de sugestão de protocolos. Então, esse é o software que a gente usa para mapear. E para treinar, a gente usa atualmente o sistema também desenvolvido pela Brain Trainer, que é o Brain Trainer for Bioera, que tenta facilitar ao máximo o treinamento. A Flávia ainda não usa, né, Flávia? É que a gente eu uso o BioExplorer, que é a nossa briga constante semanal, né? Que a gente sempre brinca bastante, né? Porque tem alguns que já passaram, né? Já migraram para o Bioera, né? Que é um mais novo, né? Mas eu ainda estou insistindo no BioExplorer. E tu pode falar um pouco, enquanto a Sara não comenta no que ela quis dizer, deixa eu ver aqui. Já estão perguntando, vai sair novo software? Eu não posso falar, quem pode falar é a Mariana, mas vai sair em breve, né, o TQ8, que é um novo software de mapeamento, com muito mais versatilidade, muito mais facilidade para as pessoas que principalmente o nosso foco é sempre facilitar o trabalho, né, deixar o mais simples possível o trabalho, que é um conjunto de informações muito grande, muitos dados que se coleta do cérebro,
muitas informações sobre protocolos, existem infinitos protocolos, milhares e milhares de protocolos que servem para treinamento. Então, para facilitar esse trabalho, a gente está sempre desenvolvendo. Então, esse TQ8 vai vir com muito mais facilidade, assim como o Brain Trainer for Bioera, semanalmente, aí o Tuian tem trabalhado, que o Tuian trabalha no desenvolvimento aqui no Brasil, além das pessoas que trabalham nos Estados Unidos, para facilitar o dia a dia do treinador, para tornar mais simples possível o treinamento a cada sessão. Então, a ideia é sempre facilitar e deixar o treinamento fluir mais facilmente. Uma questão importante é por que você voltou? Alô? Opa, voltou, agora deu. Agora tinha caído a internet aqui. Eu já estava preocupada. Então eu já fiquei preocupada achando que... Caiu a internet. Não sei o que estava acontecendo aí, mas caiu, já voltei. Tem mais gente aqui agora. A gente estava falando... a pergunta era por que você escolheu a Brain Trainer. Eu ia fazer essa pergunta, não sei se chegou aí a aparecer ou se cortou antes. Mas por que a Brain Trainer? Por que fazer parte da Brain Trainer te ajuda de alguma forma no teu trabalho? Bom, primeiro, assim, a gente se mantém constantemente atualizado de todas as coisas que possam acontecer. São várias coisas, né? Então, assim, a gente tem um grupo do WhatsApp que todo mundo troca ideias, que põe dúvidas, né? Casos, vai trocando. Existe um treinamento que tem, o próprio treinamento também nos mantém constantes, né, de informações, tem cursos, né, digamos, menores, né, assim, vai se trocando, tem até o próprio BTflix, né, com trocas de ideias, de discussões de caso, né, e essa própria, digamos, a parte que faz o curso avançado, né, a gente se mantém no grupo, né, e dali a gente vai trocando ideias, né, do que acha, de protocolos diferentes, né, tanto é que o próprio, digamos, o próximo software é baseado, ele tem muitos pedidos, né, e muitas informações e trocas de ideias, que o pessoal vai conversando, e o sistema da Brain Trainer facilita, né, pelo próprio software, né, de fazer essa avaliação, de sair o resultado, de ter os supervisores sempre disponíveis, né, de mandar uma dúvida. Então, facilita bastante, né, de ter o sistema em si é muito bom, né, ainda mais assim, dá para mexer nele, dá para olhar ele, né, então te favorece. Né? Então, eu acho que são essas vantagens, não é uma vantagem, são várias, né, várias pequenas vantagens que vai formando, né, e facilitando, digamos, a vida da Brain Trainer. E é um grupo bom, a vida toda, né? Agora a gente está participando um grupo do pessoal da Brain Trainer fazendo um estudo também,
né? Então, assim, a gente está fazendo uma pesquisa e já está em análise, e essa pesquisa é via Universidade Federal de Pernambuco também. Então, a gente espera o quanto antes sair o resultado, e vai ter uma publicação, né, sobre o Brain Trainer no Brasil, né? Então, a gente quer consolidar até isso, os estudos, e validar, né, para mostrar que o neurofeedback no Brasil também faz pesquisa, né? E não é uma coisa, digamos, de receita de bolo. Não, tem tudo um porquê, tem tudo uma experiência, tem tudo uma técnica, um estudo por trás disso, que faz com que ajude e facilite tudo isso, né? Essa questão da pesquisa é importante para produzir evidências, né? Porque a gente vive um momento em que as evidências científicas são muito importantes, e não adianta ter 70 anos de história, né, com muitas pesquisas do século passado e bastante pesquisas. Se procurarem no Google, né, procurar lá neurofeedback no Google acadêmico, em alguma biblioteca de artigos, procurar neurofeedback, vai aparecer milhares. Mas mesmo tendo milhares, ainda é pouco conhecido, né? Em parte porque as pessoas não leem muitas pesquisas, né? Então acabam achando que, por não estar na mídia, não tem nenhum, não tem ciência por trás, mas porque ainda é pouco em termos de ciência, né? Tem que produzir muito mais para que ganhe corpo no meio científico e consiga se espalhar muito mais facilmente para a área da medicina, para a área da saúde, de uma forma geral, para que as pessoas comecem a entender que isso não é uma novidade que saiu semana passada, né? E não é algo mágico que alguém inventou e diz que funciona, e não tem nada sendo estudado sobre o assunto. Tem sim, é claro, ainda se busca explicações de exatamente por que funciona, assim como se busca explicações de como o cérebro funciona, ainda é difícil entender isso. Então essas duas coisas estão caminhando juntas, mas não é por causa disso que a gente vai dizer que não existe neurociência, né? Se fosse o caso, teria que dizer que não existe, porque não se entende ainda o cérebro, né? O Ribamar Júnior, aqui, Neurovisão, ele perguntou: o sistema sugere o protocolo de acordo com o resultado do mapeamento? Pode falar, né, Flávio? Sim, basicamente em função disso, né? Ele vai fazer uma análise daquele cérebro que está sendo avaliado, né, com aquele padrão daquele momento, né? E com isso dá sugestões de treinamentos baseados naquele padrão daquele cérebro, né? O que se faz muitas vezes depois de um longo período de número de sessões que se acha conveniente, fazer um outro mapeamento ou não, né? E vai perceber que tem padrões já diferentes, né? Então, por isso que a gente faz um mapeamento sempre antes, para saber como é que ele está. Como a gente estava falando, padrões semelhantes, né, que levam a crer de uma pessoa estar... Vamos dar um exemplo de depressão. Necessariamente não é aquele mesmo padrão do Marcelo, se formos nós dois, né? Assim, nós dois poderíamos estar se sentindo com sintomas de depressão e de repente o padrão cerebral ser diferente. Então eu vou receber um tipo de treinamento que vai ser diferente do treinamento do Marcelo, mesmo para os mesmos sintomas. Por quê? A área cerebral que está, digamos, fora dessa homeostase é diferente de um e de outro. Então, por isso se faz personalizado, né? É a ciência, digamos, as áreas biológicas, na área médica, está se voltando hoje para se fazer que eles chamam uma medicina individualizada, né? E o neurofeedback nada mais é do que isso, fazer um treinamento individualizado, fazer um mapeamento daquela pessoa e um treinamento para aquela pessoa, né? Por isso, porque cada pessoa tem padrões cerebrais que são diferentes. Então não adianta eu tenho... Eu sempre falo, né, que eu acho que a maior, assim, eu tenho déficit de atenção, o que eu preciso fazer para melhorar? Não é assim, tu vai fazer naquela localização e tu vai melhorar tudo. Não. O que é aquele padrão para aquela pessoa, criança, adolescente, adulto, né, que precise para melhorar padrões condizentes com aqueles sintomas. Então, por isso que é diferente. A medicina personalizada é o futuro, e neurofeedback é uma excelente ferramenta para fazer isso, porque ele vai mostrar, né, ajudando o Ribamar aqui
fez a pergunta entender, o cérebro, ao longo da história do ser humano, do desenvolvimento da pessoa, né, daquele ser, ele vai adotando certas estratégias para lidar com as circunstâncias, com aquilo que acontece no seu entorno. E quando se fala, por exemplo, em ansiedade, né, não no diagnóstico, mas na ansiedade que a pessoa sente, ela pode ter muitas origens, né, pode estar vinculada a muitos aspectos de desregulação no cérebro. Pode ser na parte de trás da cabeça, pode ser na frente, pode ser nos temporais aqui do lado. Então, várias áreas podem, ao se desregular, produzir um efeito de ansiedade. E por isso que a Flávia comentou que não tem como dizer que a ansiedade é igual em duas pessoas, como não tem como dizer quase que nenhuma patologia é igual em duas pessoas, né? Elas são específicas. E com o mapeamento a gente consegue não identificar se a pessoa, né, dizer, afirmar se a pessoa tem ansiedade, ou tem a depressão, ou tem o TDAH, mas consegue perceber os sintomas e o quadro nosológico, né, a doença, a patologia, é um conjunto de sintomas que aparecem em determinadas características, em quantidade X lá. Então, o enquadramento da pessoa numa patologia é uma outra questão que é da área médica. No neurofeedback, a gente vai pegar esses sintomas, as coisas que incomodam a pessoa, e vai buscar no cérebro sinais de onde podem estar surgindo aquelas desregulações que provocam aqueles sintomas. Então, não é uma preocupação exatamente com a doença, mas uma preocupação em identificar as respostas, né, os hábitos cerebrais que foram aprendidos ao longo da história, de reação, né, de forma de reagir, daquele cérebro aprendeu a reagir ao mundo, e tentar ajudar o próprio cérebro a perceber que ele não precisa mais daquele padrão. Se na infância ele precisava ficar mais ansioso para lidar com algumas dificuldades do ambiente, né? Alguma falta de atenção, alguma falta de acolhimento, seja o que for que tenha acontecido ao longo da história, ou, né, na adolescência, em várias fases da vida, mas a gente fala da infância porque é mais forte. Então, se ele aprendeu a se tornar um pouco mais ansioso, a sempre estar preparado, né, de alguma forma mais hipervigilante, ou mais preocupado antecipando o que vai acontecer, e atualmente ele não precisa mais disso, a gente consegue mostrar para ele, estás produzindo essa atividade que foi boa sim para a tua história, mas agora não é mais tão necessária. E quando o cérebro aprende que ele pode desligar aquilo, né, diminuir aquela desregulação, a pessoa começa a sentir, poxa, agora essa sensação não é mais a mesma. E aí começa a diminuir a ansiedade, começa a diminuir sintomas relacionados à depressão, sintomas relacionados ao TDAH, né, que são relacionados nos nossos manuais de doença, mas a gente não trabalha com doença e não trabalha com tratamento, a gente trabalha com regulação, com autorregulação. Então é disso que se trata. Não sei se ficou claro, Ribamar, mas os demais que estão aqui, tem bastante gente. Se não ficou bem claro, volte a perguntar. O importante é a gente entender que não é uma técnica mágica e não é uma técnica que insere, né, algo dentro do cérebro. Ela não insere nada dentro do cérebro. Ela devolve para o cérebro a sua própria atividade. E o cérebro reflete a atividade do organismo inteiro, né? Já chegou mais uma pergunta do Ribamar. O sistema leva em conta fatores do paciente como idade, sexo, ao sugerir o protocolo? Não exatamente. A gente tem algumas questões relacionadas à idade, sabe, Ribamar? A gente tem alguns padrões, né, porque os ritmos, né, eles mudam um pouco no decorrer da vida. As crianças mais jovens têm ritmos mais lentos e menos ritmos rápidos. Adultos têm mais ritmos rápidos, e dependendo da idade, depois dos 50 anos, começa a diminuir a atividade do ritmo chamado alfa. Então, dependendo, né, de algumas questões da idade, são levadas em consideração. A questão do sexo não é levada em consideração, até porque não temos pesquisas reforçando a ideia de que pessoas do sexo masculino ou feminino tenham cérebros diferentes por conta disso, né, e precisem de treinamentos diferentes. A gente leva em consideração desregulações que são associadas a sintomas, né? Então, não necessariamente ao sexo ou até a idade. A idade é só essa questão da maturação cerebral e depois do envelhecimento cerebral. Isso é levado em conta no cérebro. Até porque tem assim, digamos, uma cronobiologia, né, do cérebro de maturar e daqui a um pouco envelhecer. Então, assim, existem certas células que ainda estão crescendo,
né? A neuroplasticidade, a neurogênese na criança está lá a mil. Então, assim, o cérebro vai estar trabalhando de uma maneira, então esses padrões cerebrais vão estar de uma maneira. E quando entra, que a gente chama na senescência, né? Vai ser outros padrões, vai estar, algumas ondas vão estar em diminuição, como as ondas alfas, né? Que são uma delas que a gente trabalha com delta, alfa, beta, né? High beta, né? E gama, né, em algumas avaliações também, né? Então, assim, esses padrões se modificam em função da própria formação cerebral. Então, tem que se adaptar, ou para recuperar um pouquinho mais das atividades, no caso de pega uma pessoa com mais idade, né, esse padrão cerebral vai estar mais lentificado e pode ajudar, digamos, até na própria prevenção de doenças como próprio o Alzheimer, uma deficiência, né? Uma senescência, está me faltando a palavra agora que fugiu. Processos, né? Demenciais, né? Processos, eu acho tão feia essa palavra mesmo, mas assim, os processos de envelhecimento, né? Então, assim, ajuda a fazer novas conexões, a não perder tantas as Então, o neurofeedback vai te ajudar com relação a isso também. Não sei se era isso que ele queria saber, né? As patologias, de uma forma geral, elas não acontecem do dia para a noite, né? Pelo menos eu não acredito que elas aconteçam do dia para a noite. Elas vão sendo construídas, né? Vários fatores vão levando a pessoa a sair de um estado de equilíbrio, de homeostase, de autorregulação, que deixa aquele organismo funcionando de forma satisfatória, e ao sair desse estado de equilíbrio, elas vão decaindo. E quando a gente ajuda o cérebro a se autorregular, a gente ajuda ela a ir nessa direção novamente de maior equilíbrio. Claro que ninguém vai impedir o envelhecimento ou evitar uma doença que não tenha cura, né? Uma doença que é degenerativa, mas a qualidade de vida, né? E a capacidade da pessoa se manter estável e saudável é prolongada. Então, isso por si só já é uma vantagem muito grande, né? Boa noite, Luciana. A própria ciência já diz, né, que qualquer doença que esteja relacionada a processos mentais, se tu fizer um estudo de anos, né, anteriores a aparecer, que apareceu a doença, ela já teve sinais. É que a gente não dá bola, né? Assim, tá tudo bem, a gente tá jovem, a gente não sente nada, né? Assim, mas quando dá um processo demencial, tu vai ver aqueles padrões de sinalizadores, muitas vezes estão lá 10 anos atrás. Então, se tu fizer um trabalho preventivo, teus padrões cerebrais vão ser de uma qualidade de vida maior, né? E a mesma coisa lá no início, né? Pegando crianças que têm problemas de dislexia, né? Problemas de leitura, de escrita, esse padrão está imaturo, né? Então, o que o neurofeedback vai fazer? Não é que ele vai curar aquilo ali, mas ele vai te favorecer, né, a neuroplasticidade naquele momento da criança aprender novas conexões e conseguir melhorar daqueles sintomas, né, que levam a ter problemas de leitura, problemas de cálculo, problemas de pensamentos em si pela falta, né, pela imaturidade cerebral. Então, assim, do jovem, né, da criança até a pessoa mais velha. Né? Isso é bem interessante quando tu falasse agora, porque se a gente ajuda a melhorar a regulação de um cérebro que tem as suas dificuldades, né, de uma criança que está mostrando as suas dificuldades no desenvolvimento, se a gente ajuda a regular um pouquinho, isso transforma-se em ganhos enormes, né? Seja uma criança com condições mais severas, né, uma deficiência intelectual, estando no espectro do autismo, que hoje tem muito disso, né, essas questões mais fortes, principalmente quando a patologia é mais agressiva, mais causa sintomas que desregulam mais a pessoa na sociedade, estou ajudando a dar uma melhor regulação para esse cérebro, os resultados começam a aparecer em muitas áreas. O mesmo acontece lá na curva da vida, né, que a gente sobe e desce, não tem como escapar disso. Na descida, a gente autorregular, né, a gente ajudar o cérebro a ter um melhor equilíbrio, vai ajudar a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. E aí vem uma condição importante. A gente fala muito de patologia, né,
mas o cérebro não precisa ter nenhuma patologia, porque se a gente pensar nessa noção atual, né, que a própria ciência tem trabalhado cada vez mais, de que é uma construção que vai acontecendo no decorrer de anos, né, se a gente pega um cérebro que aparentemente está tudo funcionando bem, ele vai lá fazer um mapeamento e percebe temporais quentes, por exemplo, quem é da área do neurofeedback vai saber o que é em treino, né? Temporais bem acima, bem próximo da amígdala, que é o nosso alerta, como se tivesse um alarme disparando o tempo todo na cabeça, e isso vai causar perda de memória, vai causar problemas de neurogênese. A gente já começar a trabalhar isso, treinando, né, para baixar um pouco esse nível de ativação dos temporais, a gente já pode ajudar a pessoa a não chegar no processo de doença, né? Então, isso é importante, né? Eu sempre sonho com a ideia de que as pessoas treinem o cérebro assim como vão treinar na academia semanalmente, não porque estão doentes, mas porque querem prevenir ou manter uma boa qualidade de vida, né? Então, isso é importante. Aqui, uma pergunta... Até o próprio neurofeedback se diz, né? É uma ginástica cerebral, né? Então, assim, não deixa de ser, né? Trabalhar e fazer uma atividade para estimular, né, regiões e entrar em homeostase. Uhum. Então, seguindo o nosso roteiro, para a gente não ir muito longe, senão... senão, já viu, né? Juntou a fome com a vontade de comer aqui. Dois que falam muito, né? Então, eu sei que tu mudaste de profissão, mas não ficou bem claro ali como é que foi a mudança, mas como o neurofeedback te ajudou nessa mudança de carreira, né? Que efeitos ele trouxe, o que ele mudou assim, do teu dia a dia? Não sei se tu saiu de repente da enfermagem e já foi para o neurofeedback, ou se tu saiu e resolveu trabalhar do nada com o treinamento, não sei como é que foi essa transição, e como é que o neurofeedback te ajudou nesse processo de mudança de carreira. Qual é a tua profissão atual, né? A gente pode falar disso, porque ainda não tem a formação em psicologia, então falamos disso. Sim, né? Não, o neurofeedback, ele me ajudou, né? Digamos assim, eu fiz a troca, né? Digamos, de profissão e fui para estudar a psicologia, né? E entrei... Então, assim, durante o curso de psicologia, por conhecer, eu fui apresentada ao neurofeedback, mas quando eu ouvi falar, assim, eu nunca tinha ouvido falar nunca dele, assim, eu sabia que existia essas coisas, mas de conversar e assim, nossa, existe, está aqui, pertinho, né? Então, vou pesquisar sobre isso, me interessou, né? Que era uma área que eu achava interessante. E aí, quando eu fui ler e conversar com pessoas que já trabalhavam com neurofeedback, nossa, é isso que eu quero, né? E logo quando eu fiz o primeiro curso, e no curso da Brain Trainer também é um requisito, a gente tem que se treinar, né? Então, assim, eu fui a prova, né, de que funcionava, porque eu tive que fazer em mim, né? Então, eu fiz na primeira formação, na realidade, então, assim, todas as formações que tinha que fazer, o requisito era treinar na gente para depois passar, né, e começar a treinar nos outros. Então, isso eu consegui ver na prática, porque equilibrou as sensações, equilibrou a maneira de pensar. Eu ainda faço, assim, eu deveria até fazer mais, né? Mas, assim, eu ainda faço neurofeedback em mim, né? Então, assim, para, digamos, eu sou muito metida, né? Então, assim, tô sempre inventando uma coisa ou outra, assim, apareceu outra coisa, eu quero, eu vou, né? Então, assim, e o neurofeedback me ajuda a acalmar, digamos, acalmar a mente e botar em ordem. E se eu dissesse, assim, o que eu faço hoje, digamos, de atividades... no geral, atividades no geral, mas que tem uma necessidade, uma demanda cerebral, né? Então, assim, tudo que eu faço está envolvendo a estudar, né? Se eu falasse assim, antes do neurofeedback, eu jamais conseguiria fazer, né? Porque assim, eu faço muito, estou sempre fazendo uma coisa ou outra. Então, isso eu consigo ver que foi uma das coisas que eu consigo provar, né, de fazer, de dar um padrão, digamos, de eu conseguir ter discernimento, de ler uma coisa que é de um assunto, entender, trabalhar, ir para o outro assunto, tudo dentro da mesma área, né? Tudo da área do neurofeedback, da psicologia. Mas, assim, a demanda de atividades ao mesmo tempo, né, me faz com que o cérebro não me cause, o que a gente chama de um burnout, né? Então, assim,
não me deixa. Por quê? Porque eu consigo ter a sensação do cérebro onde ele diz, deu, né? Agora nós vamos fazer uma outra coisa. E aí eu faço exercícios, tem treinos que faço para acalmar, que é uma pateta, então assim, dá uma acalmada, uma normalizada, e aí o cérebro consegue ajudar, né, de entrar em padrões. E eu acho que até a qualidade de vida, né, assim, não só que eu vejo de mim, mas com as pessoas que eu atendo e que falam, né, e veem a diferença. Então, eu acho que a prova maior é essa. Né? Assim, primeiro, as minhas sensações que eu consegui ver a diferença e nas outras pessoas também. E hoje tu trabalha só com neurofeedback, Flávio? Com que hoje só com neurofeedback. Hoje só com neurofeedback. E espero que no final do ano a psicologia entre, né? Então, porque elas são coisas paralelas, né? Então, assim, elas podem ser trabalhadas juntas, né? Então, facilita. E a própria psicologia, assim, dá o entendimento, né? De um lado, o feedback do outro, né? Então, essa é, digamos, a ideia. Mas hoje é só trabalhando só no neurofeedback. Você trabalha com neurofeedback desde quando? Assim, só treinando pessoas? Desde 2018 ou foi depois? 2018 eu já fui dando, né? As vítimas foram a minha família, né? Então, vai variar, né? Então, 2018 eu comecei com as pessoas do entorno, algumas amigas, né? Assim, vem cá, né? E elas, então tá, me manda teu filho, aquelas coisas assim, vai indo. Mas trabalhar com neurofeedback, acho que posso dizer assim, em 2019, né? Foi que comecei a atender e ter o espaço, né? De trabalho. Uhum. Então, conta aí pra gente, né? Algum caso, alguns casos que tu tiveres, assim, que tu acha que sejam interessantes para quem não conhece ou para quem já é treinador e quer entender um pouco mais. Às vezes tu fala de um caso que a pessoa está tendo agora e precisa de um apoio de alguém que tem mais experiência e que tenha tido resultados porque os resultados da clínica nem sempre vão chegar nos artigos acadêmicos, né? Porque precisa fazer um seguimento controlado. Estás trabalhando agora na pesquisa do Covid, sabe que às vezes tem que excluir quase todo mundo para sobrar só um pouco para atender os critérios científicos, né? Mas falar um pouco sobre esses casos que são importantes para que a pessoa perceba que tem transformações. Na Braintraining a gente diz que o neurofeedback, treinar o cérebro, transforma vidas. Então, tens alguma história dessa pra gente? Não, dá para, assim, puxa aí, vamos pegar um dedo de prosa e vamos começar, né? Mas, assim, um exemplo que eu posso dizer, assim, que foi não só interno, né, de vez de mudança de padrão cerebral, mas como mudança externa de uma pessoa, foi uma moça, acho que 24, 25 anos por aí, né, acadêmica ainda, e ela tinha muita ansiedade e ela roía a unha, né? Então, assim, as unhas dela eram os cantos sangrando, sempre, assim, era aquela unhinha, sabe, que era só a pele e quase nada de unha, né? E do padrão, digamos, de ansiedade que ela tinha. Então, foi trabalhado, foi feito um mapeamento nela, né? E trabalhado, feito os treinamentos e fechado, né? A gente levou mais um tempo, né? Ela foi melhorando ao longo do tempo. E aí, quando a gente se encerrou, eu encerrei com ela com 40 sessões, né? Ela estava com as unhas grandes e ela chegou assim, e ela mostrou chegando a unha pintada de vermelho, olha aqui, né? Assim, então, ela viu, né? Porque além de melhorar o padrão dela, de se sentir melhor, né? Assim, na vida dela tinha N fatores, né? Que envolvia esse padrão de ansiedade, que consequentemente, digamos, aonde a válvula de escape dela era roendo, né? Então, assim, dela conseguir melhorar o padrão, né? Melhorar a ansiedade e ainda ter as unhas bem compridas, ela conseguir pintar, né, das unhas compridas de vermelho, para ela, assim, foi uma maravilha, para mim foi um troféu, né? Nossa, olha aqui, né? Então, isso me chamou bem a atenção, e era uma moça que... digamos assim, falando para quem treina, os alfas dela eram, não, os alfas não, os betas dela, né, era assim, tudo esculhambado, né, era uma bagunça geral. Então foi
tratando, né? Foi se treinando com esses planos, né? Que veio do mapeamento do sistema do Brain Trainer, né? E ela foi executando, foi vendo e foi melhorando, e a gente foi fazendo avaliações, né? Então, assim, de tempos em tempos, eu sempre pergunto como é que está o padrão, e aí até para, digamos, para ela ver a evolução, né, de alguns padrões, né, sono, alimentação, né, raiva, assim, são alguns padrões que tem na ficha de avaliação, né, que a gente faz, quando faz um mapeamento, a pessoa responde, e eu utilizava essas mesmas perguntas durante, né, de tempos em tempos, para fazer, né, aquela coisa de pesquisadora, né, ver o gráfico e ver a diferença, né. Então, assim, ao longo desse treinamento deu para ver a evolução. Lógico, tinha algumas vezes que melhoravam alguns fatores, diminuíam outros, mas eram sintomas. E aí, depois de ver ao longo do tempo esse padrão cerebral, né, não normalizado, assim, em homeostase, né, em equilíbrio, foi fundamental. Né? E por aí vai, assim. Seguiu o plano padrão automático ou tu fizesse um plano específico? Como é que foi? Conta para o pessoal que quer saber. Tem gente perguntando. Tu faz essas perguntas para mim, né? Bom, assim, inicialmente, né, eu segui todo o padrão, mas por ser metida e ter um supervisor, que às vezes a gente troca ideia, começa a ver, e a gente tem um encontro semanal, né, que a gente vê os mapeamentos, aí de ver um mapeamento de um colega, ver padrões, parece... Eu fiz alguns ajustes dentro do que a própria literatura, né, então recomenda, que não é uma tentativa e erro, né, são coisas que, assim, algum pesquisador já fez esse tipo de coisa, dentro do padrão, né, da Brain Trainer, tem como regular, digamos, um alfa, em vez de pegar de 8 a 12, tu pode pegar de 10 a 12, né, 10 a 13, dar uma ajeitada. Então, assim, eram ajustes que foram feitos, mas isso lá depois da metade em diante, né, e depois de eu me sentir, digamos, confiante daquelas mudanças iriam se beneficiar, não. Lógico que quando faz uma mudança, não só quando faz uma mudança, mas quando segue esse padrão, a gente acompanha, né? A gente tem uma tela que fica para a pessoa e a outra é do treinador. Então, assim, à medida que ela vai fazendo esse treino, vou acompanhando. Tá dando certo, não tá dando certo. Então, porque aí o próprio cérebro ele vai fazendo, digamos, mudanças, né? Então, posso dizer assim, da 23ª, por aí eu ajustei, né? Mas aí é aquela história de metida mesmo, senão daria para fazer tranquilamente, né? Mas ela tinha apresentado melhoras antes disso? Já tinha apresentado melhoras, né? Mas aí eu quis dar uma impulsionada. É importante as pessoas saberem que o plano automático, né, apesar de ser automático, ele é personalizado a partir do cérebro, como o Ribamar já tinha perguntado, ele é personalizado a partir daquele cérebro, e ele tem 5 blocos, né, ele é constituído na Brain Trainer de 5 blocos que vão trabalhando várias regiões do cérebro, e tal como numa academia, a gente tem lá um plano de exercício que passa por vários equipamentos, academia de educação física, né, trabalha em vários equipamentos, depois volta e faz o circuito novamente. O plano da Brain Trainer tem esse mesmo modelo, de passar por todo o cérebro e trabalhando questões que estão relacionadas às desregulações de algumas atividades, alguns ajustes para tornar aquele cérebro mais eficiente, né, a gente vai trabalhando no cérebro inteiro. Então, mesmo que não faça mudanças, mesmo que no começo, né, não deve ter feito mudanças lá em 2018. Não, de jeito nenhum, nossa. Só faz o curso básico, fica 1, 2 anos ali meio que tentando usar o mais automático e depois começa a fazer quando vai ganhando mais confiança, quando estuda mais, a Flávia estuda né? Não tanto, mas eu estudo bastante, mas eu gosto, é uma coisa que satisfaz. Mas assim, o que eu fiz as mudanças nela, né, foi porque assim, foi baseada em queixas que ela estava, de sintomas que ela estava sentindo naquela época, naquele momento daquelas sessões. Então, assim, além do padrão, né, do planejamento, vamos fazer mais alguns ajustes para facilitar, para melhorar aqueles sintomas, né, a fisiologia dela. E aí, por isso que eu fiz algumas mudanças. Mas, assim, são mudanças, né, finas, né, assim, né, com relação ao planejamento, ao plano que vem.
Ó, o Ribamar perguntou de novo. Recomendado fazer mapeamentos após quantas sessões? Qual é a tua indicação aí, Flávia? Após quantas sessões tu faz mapeamento? Eu não tenho uma regra. Eu não tenho uma regra. Assim, tem pessoas que eu não faço depois de novo, né? Algumas vezes eu faço de algumas pessoas no final, só para, digamos, para eu ver toda a diferença da evolução. Mas, assim, após a 20ª, né, 30ª, dependendo, eu sempre digo, sempre dependendo da situação, do que a pessoa veio, né, fazer. Né? Por exemplo, eu já tive uma pessoa que eu treinava, que era atleta de tiro esportivo, né? Então, assim, eu queria ver a mudança, porque tinha alguns padrões específicos para aquela pessoa. Né? Então, eu fiz em 20 sessões após, para ver aquela mudança daquele padrão, porque tinha um tempo, digamos, porque tinham provas que eles tinham que fazer, então, assim, ó, tem que correr atrás, o que eu preciso mudar, né, para fazer essa mudança. Né? Se não, entre 20 e 30, quando necessário. Isso vai muito de cada profissional, porque a gente não trabalha só com, né, pelo menos a metodologia da BNT não é, até pela proposta de ser mais facilitado, o mapeamento e o treinamento não é exclusivamente para psicólogos, serve para várias profissões. Dependendo da profissão e do profissional que exerce aquela profissão, se é um profissional mais metódico, né, e gosta de fazer uma análise comparativa, então ele pode fazer a cada 10 sessões, pode fazer a cada 20 sessões, a cada 30 sessões. Então, depende muito do profissional, do perfil que o profissional tem e de quantos dados ele quer. Com um único mapeamento no início, a gente consegue ter uma ideia dessa história, de como o cérebro foi se moldando e que regiões precisam ser trabalhadas para levar ele para uma direção um pouco melhor. E ao perceber a melhora, não há necessidade de fazer um segundo mapeamento. Né? A pessoa, né, durante a formação, a gente pede para fazer início e fim e fazer o comparativo. Isso ajuda, na maioria dos casos, a atender a maioria dos clientes que procuram neurofeedback, procuram treinamento cerebral, saber, estava assim antes, ficou assim depois, os sintomas estavam assim antes, os sintomas ficaram assim depois. Então, esses quadros comparativos, para a maioria dos casos, serve. Mas se para o teu trabalho, não sei com quem que o Ribamar trabalha, mas se tu trabalha com pesquisa, por exemplo, tu vai querer um mapeamento a cada 10 sessões, provavelmente, para ir medindo a evolução ao longo do tempo. Né? Então, depende muito de cada caso. Deixa eu ver se eu digo assim, até assim, como eu gosto de pesquisa, né? Por exemplo, padrões de ansiedade, padrões de depressão ou de toque, né? Eu tenho por costume aplicar instrumentos de avaliação que são usados em pesquisas. Né? Para quê? Para eu ver a diferença daqueles sintomas, de avaliar a diferença dos sintomas. Que o que interessa é o padrão de como a pessoa está se sentindo. Né? Não precisa ser aquele padrão daquela onda, tem que estar daquele jeito. Não, ela vai, a gente quer mandar para aquele jeito, para aquela onda, né? Digamos, uma frequência de 10, 12. Né? Mas se de repente aquela pessoa, o padrão dela 9, 10, e ela se sente bem com isso, né? Aquele é o padrão da pessoa. Mas o quê? Porque ela consegue executar com qualidade de vida e executar mentalmente, cognitivamente, comportamentalmente de uma boa qualidade de vida, né? Então, por isso que assim, a gente sempre avalia e sempre vê qual é digamos, a resposta da pessoa. E não adianta estar com tudo bonitinho, a pessoa está lá ainda com uma demanda, né? Então... Não é o treinamento pelo treinamento, não é só fazer o treinamento ou o mapeamento e não se preocupar com os sintomas. A gente sempre está preocupado com a evolução das pessoas. Então, é comum, ao fazer o treinamento, ser questionado sobre como se sentiu, né? Como foi a semana anterior, ou como foram os dias antes de chegar ali, se dormiu bem, né? Uma série de itens que cada um pergunta conforme o tipo de procura, de demanda que a pessoa veio para o neurofeedback, para ir verificando se está tendo uma evolução, se aqueles treinos estão levando a pessoa para uma outra condição. Então, a ideia é sempre... eu acho que sempre ajuda, né? Por exemplo, eu acho que sempre ajuda tu estar conhecendo, digamos, a psicofisiologia dessa pessoa, de como é que ela está, como é que ela vai, o próprio conversa, né, digamos, né, eu não posso tirar, né, enviesar para o meu lado, né, de psicoeducar a pessoa, porque de repente ela está se sentindo
com alguns padrões e, de repente, a qualidade de sono dela está alterada. Né? Então, sabendo, né, regular algumas coisas, eu trabalho com biofeedback junto também, né? Então, assim, a pessoa aprender a respirar, aprender, né, entrar, que a gente chama em sincronia com o sistema simpático, sistema parasimpático, então aquelas coisas, né, para a pessoa entrar e saber e aprender até quando lidar com, digamos, com situações estressantes, como aplicar também, né? Não vai sair correndo, vou lá fazer o feedback porque eu preciso me acalmar. Não, também, né? Mas assim, aprender, digamos, a respirar, né? Que também é uma das coisas que o aprender a respirar, o biofeedback também né? Tá na grande chave, na realidade, o neurofeedback é o que a gente chama de biofeedback cerebral, né? Então, tá tudo no mesmo pacote, só que um é via sistema nervoso central, outro é sistema nervoso periférico, são regiões distintas. Eu já ia pedir para te explicar isso, como tu explicasse aí na semana do neurofeedback, ficou bem explicadinho, mas porque pode ter pessoas que não conheçam. A gente fala às vezes, a gente fala neurofeedback, a pessoa diz, mas o que eles estão falando? Então, biofeedback é pegar um sinal fisiológico, um sinal de vida, né? Bio é vida, e devolver para a pessoa para que ela possa ter uma melhor consciência e, ao ter a consciência, ela consiga controlar. É possível controlar a temperatura da pele, é possível controlar a resposta galvânica, é possível controlar a aceleração e desaceleração dos batimentos cardíacos ali, a coerência cardíaca, a gente consegue controlar, né? E ao respirar, que é o que a Flávia estava comentando, e tudo isso vai acionar o sistema nervoso periférico, e isso vai dar uma resposta de baixo para cima, se é que a gente pode chamar assim, de regulação do sistema nervoso central. É uma estratégia. O neurofeedback é uma área filha do biofeedback. Então, o biofeedback é qualquer sinal vital, o neurofeedback trabalha com sinais fisiológicos do cérebro. Então, quando a gente pega a atividade do cérebro e devolve para ele mesmo, para o próprio sistema nervoso, através dos sentidos, né? A gente devolve como é que está funcionando aquilo, ele é capaz de se autorregular. E aí, ao se autorregular, ele proporciona as mudanças. Então, só para deixar claro para quem ficou meio perdido com biofeedback, neurofeedback. Muito back, né? É algo que é devolvido para a pessoa. Né? Então, por isso que não é uma solução mágica, né? Que vem de fora para dentro. É algo que é construído de dentro para fora. A gente devolve para a pessoa como ela está funcionando por dentro, que é algo difícil da pessoa conseguir mensurar, medir, compreender. Ela consegue perceber ali através de sons, os sons estão desregulados, estão tocando meio estranho, então a minha atividade cerebral pode estar desse jeito, e quando eles tocam em harmonia, a minha atividade cerebral está mais equilibrada. Então isso ajuda o próprio sistema nervoso a entender, agora estou funcionando bem, agora estou funcionando mal. E é uma mudança muito grande, porque a gente só tem olhos para fora. Eu digo que a gente só vê fora, né? A gente só enxerga os outros, não consegue se auto-observar. E o neurofeedback dá essa possibilidade, ele é um espelho, não só para mostrar a aparência externa, mas para mostrar o funcionamento interno. E ao fazer isso, a gente consegue muita mudança interna, né? Fala, Flávia. O próprio treinamento de neurofeedback, ele não é um treinamento consciente, né? Assim, é trabalhado em nível cerebral, né? Os detalhes, digamos, do cérebro, o neurônio, ele capta em milissegundos. Então, assim, é um sinal que ele entendeu. A gente não está percebendo, mas ele está recebendo um sinal e está entendendo essa mensagem. Então, com isso que ele vai modulando. Tanto é que muitas vezes tem treinos que a pessoa tenta controlar, né? Eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar mais quieta. E aí, quando ele começa a querer controlar para aquela imagem ficar mais clara, mais escura, aí atrapalha tudo, né? Aí que ele consegue ver que não é a pessoa que tem que fazer o controle de respirar, de fazer um pensamento, né? Eu vou fazer ficar mais claro. Não é isso. É bem pelo contrário. É relaxar e deixar que aí a mensagem que vai de sinais, né, perceptíveis de neurônio a neurônio, né? Dali que ele vai sentir e vai responder, seja pela imagem, né, claro, escuro, pelo som, alto, baixo, ou sinais, né, que a gente chama de MIDIs, os MIDIs, né? Então, assim, são alguns sinais que o cérebro vai captar e vai entender.
que é para baixar, que é para levantar, né? Para normalizar, e ele vai ver. O cérebro, ele você me diga, assim, é muito preguiçoso, né? Ele sempre vai pela via mais fácil, né? Assim, não tem esforço, não precisa, é por ali que ele vai. Então, ele vai começar a ver que trabalhando nessa modulação, ele vai gastar menos energia. Ele não vai, digamos, fazer tanto esforço para trabalhar. Aí ele começa a aprender. Por quê? Porque por ali é mais fácil, e aí ele consegue ver a resposta, e quando vê, né, digamos, é a modulação que ele precisa, né? Então, por essa vantagem. Esse é um aspecto importante também para as pessoas entenderem que a gente não está treinando a mente da pessoa, né? Consciência, a mente consciente, mas está treinando o órgão, né? O órgão ou o sistema, né? Porque não é só um órgão. A gente mede a atividade aqui no córtex, na casquinha do cérebro, mas essa atividade é resultado de toda a atividade do cérebro e de todo o sistema nervoso e de todo o organismo. No fim das contas, é tudo envolvido. Então, quando a gente está treinando essa atividade que vem, é algo que acontece antes da nossa capacidade de ter consciência. Então, por isso que deixar ele, né, receber aquele feedback e ele autorregular aquilo, né, é que vai fazer com que os efeitos e as melhoras aconteçam. Quanto mais eu tentar controlar, mais difícil fica o resultado. Flávia, eu acho que falamos sobre tudo, de tudo um pouco, sobre a tua história, sobre a tua trajetória, sobre... Deu bastante coisa. A opção pela Brain Trainer, passasse por vários profissionais, grandes profissionais, né? Falasse da Sinara, que é a presidente atual da ABIL, né? A Associação de Feedback. É importante citar que existe uma associação que tenta organizar esse conhecimento, organizar os profissionais, né, numa área tão recente quanto o neurofeedback, tão recente em termos de profissão, né, de uso prático em ambiente clínico, porque a pesquisa existe lá desde 1950, 1960, mas os equipamentos portáteis e que permitam que a pessoa possa fazer isso num consultório, eles surgiram depois do desenvolvimento da computação, do desenvolvimento da tecnologia digital, da até esse tamanho, né? Então, assim, uma coisinha desse tamanho, né, favorece, né, a vida para levar para o consultório, não é? Aquelas máquinas enormes, né? Então, realmente facilita. Eu, como vim da área da computação, a história da computação é assim também. Lá em 1940 tinha um computador que era um prédio de 3 andares. Hoje em dia a gente tem um celular que tem potência milhares de vezes maiores do que aquele prédio todo que tinha lá. E foi preciso essa evolução de equipamentos para que ele começasse a surgir dentro de ambientes clínicos, além dos ambientes de pesquisa. E, ao surgir no ambiente clínico, a gente consegue agora ter mais visibilidade. Então, essa associação, né, que a Sinara hoje preside, mais alguns representantes, ainda bem, tem representantes da Brain Trainer, de outras escolas de neurofeedback, mas a Brain Trainer está lá muito fortemente, tenta organizar essa área no Brasil para ajudar a desenvolver e a dar mais corpo, a dar mais visibilidade. Então, a Flávia começou com a Sinara, passou por vários profissionais, ela citou o nome de todos eles aí, tem que agradecer a todos, porque todas as pessoas que trabalharam dentro da Brain Trainer, que hoje algumas não estão mais na Brain Trainer, que tem a sua carreira solo, já desenvolvem pesquisas em outras áreas, todas elas são sempre muito importantes para o desenvolvimento, não só da rede Brain Trainer, mas para o desenvolvimento do neurofeedback no Brasil. Então, se unir, eu acho que é um esforço muito importante. Então, ela passou por todos esses lugares e ficou na Brain Trainer, graças a Deus. Graças à felicidade nossa de ter mais uma pessoa dessas 300 aí que estão na rede agora. Então, de ter profissionais que levam com seriedade, né, e com muita vontade de fazer bem feito, como a Flávia faz, que se você procurar o Instagram dela, ela tirou foto no curso de tal pessoa, tirou foto no curso, foi lá no exterior, tirou foto, ela tira foto... Tudo, tudo que é lugar. Inclusive, a Del até assina, em junho, agora vai ter um workshop de neurofeedback, né, onde um dos organizadores é um ex-supervisor, né, da Brain Trainer também, né, que é o Paulo Nascimento, e que a ABIL tá apoiando também, né, e no final de julho, no final do mês
de fevereiro, olha, no final de junho também vai ter o congresso do Instituto Nacional de Pesquisa em Neurofeedback, que é da sede de Miami, que eu também sou associada de lá, que vai ter o congresso e eu vou estar lá. E a Bio, né, é uma das apoiadoras também. Então, assim, para ver a força que a Bio também tem para mostrar que, assim, o neurofeedback é uma coisa consolidada, com ciência, com pesquisa, com um respaldo, digamos, científico por trás disso. É uma técnica que não é um modismo, né? A gente mesmo diz, né? Começou lá nos anos 50, ainda está por ser conhecida, infelizmente, né? Tem muita gente que não conhece, né? Então, tem gente que desconhece, tu prefere não conhecer e diz que não é, né? Não serve, assim. Então, eu convido a conhecer, a buscar mais informações. Hoje o Google dá informações diversas, né? Porque realmente é uma técnica que veio para ficar, né, de uma ciência baseada em evidência personalizada, que está aí para, digamos, para salvar muita gente, né, muitas mentes, né, e botar em equilíbrio, né, seja acadêmicos, né, vestibulandos, concurseiros, a gente vai falar tanta coisa, né, que pode ser, então, atleta, né, atleta, né, no trabalho, então, acho que é por aí. Então, Flávia, agradeço a tua disponibilidade em participar aqui do nosso show. Eu agradeço também. Para mostrar um pouquinho da cara desses profissionais que trabalham aqui, muito bem representado aqui pelo profissional excelente do Rio Grande do Sul. Eu agradeço. Quiser fazer tuas considerações finais, aí a gente encerra na sequência. Então, tá, o que eu quero é agradecer esse momento, né, para uma troca, por esse bate-papo, né, que assim, super descontraído, que vem assim, para mim é uma satisfação falar. Essa semana, né, a gente estava conversando, às vezes se deixar, eu acho que eu fico a noite toda conversando, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, né, então eu sempre estou correndo atrás, sempre estou pesquisando e me faz trabalhar com isso com graça e com vontade sempre. Então eu tenho a agradecer, né, a esse momento dessa troca, desse bate-papo com todo mundo. Então, e fico à disposição, qualquer dúvida, quiser mandar e-mail para ti, aí me repassa e a gente vai conversando. Essa live vai ficar gravada, então vocês podem deixar comentários ou perguntas ali na própria gravação da live no Instagram da Brain Trainer Brasil. O Paulo entrou agora aqui na live. Olha, agora já falamos de ti, Paulo, agora passou. Falou muito bem de ti, Paulo. Obrigado por estar aqui também. Então, mas vai ficar gravado, então as pessoas podem deixar seus comentários ali na própria live, que a gente vai responder na medida do possível, né, ali, ou numa próxima live a gente responde, se for algo que demande vídeos, né, que a gente possa explicar com mais qualidade. Mas não deixe de perguntar. A Sara está agradecendo aqui, diz muito obrigada. Que bom, obrigada também. O Paulo disse que chegou agora do trabalho. Então, Paulo, ela falou de ti, falou do congresso, aí, do workshop que vai acontecer. Ela já fez a divulgação. Eu já fiz a propaganda, né? Nesse workshop vai estar o Peter, que é o fundador da Brain Trainer, e grandes nomes, inclusive o Paulo, né? Grandes nomes de profissionais com uma história rica no neurofeedback. Nacionais e internacionais, né? No Brasil vai estar o Ribas também, que também faz parte da nossa rede. Então vai ter muita gente boa lá. Então, se quiserem participar, estão todos convidados a participar e conhecer um pouco sobre neurofeedback no Brasil, essa força que está surgindo aí de gente unida para levar essa técnica para o máximo possível de pessoas, para ajudar as pessoas a terem maior qualidade de vida, seja no início, seja no fim, como a gente comentou, ou no meio, com doença, sem doença, com necessidade de melhorar a performance, né, no esporte, por exemplo, ter uma performance lá no pico máximo, ou aqueles que querem ter só uma vida mais equilibrada. Então, neurofeedback serve para tudo isso, não só para patologias. Para pessoas que gostem de cuidar do seu cérebro, né?
Principalmente aqueles que querem manter uma boa qualidade de funcionamento cerebral e sabendo que isso vai dar uma boa qualidade para o funcionamento do organismo, da mente, do corpo e tudo. Então, boa noite para todos. Fiquem todos bem. Continuem seguindo a gente, a Flávia, a Brain Trainer, todos que falam de neurofeedback no Brasil. Boa noite. Tá, boa noite. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.